Em 2003, o filósofo Nick Bostrom publicou um artigo que mudaria a forma como os cientistas veem a realidade. Isso não é ficção científica. É um argumento lógico levado tão a sério que Neil deGrasse Tyson estima essa probabilidade em 50-50. Elon Musk afirma que as chances de vivermos na realidade base são de 1 em bilhões. Mas como uma ideia tão radical ganhou tração científica? E mais importante, existem formas de testar essa hipótese? O argumento de Bostrom não depende de misticismo, é pura lógica probabilística. Funciona assim. Premissa 1. Se uma civilização sobreviveu tempo suficiente, ela desenvolverá poder astronômico computacional. Premissa 2. Com esse poder, ela poderia criar simulações perfeitas de ancestrais, experimentos históricos completos, com seres conscientes. Premissa 3. Uma única civilização avançada poderia rodar bilhões dessas simulações. Agora vem o golpe de mestre. Se apenas uma civilização em todo o universo chegar a esse nível e criar simulações, estatisticamente, há infinitamente mais realidades simuladas do que realidades base. Portanto, você provavelmente está em uma simulação, não por magia, por pura estatística. Mas aqui está o primeiro problema que os céticos apontam. Essa lógica assume que a consciência pode ser simulada. E se não puder? E se houver algo na experiência subjetiva que resista à computação? Defensores da hipótese da simulação frequentemente citam a mecânica quântica como prova. Afinal, existem partículas em superposição, múltiplos estados simultaneamente até serem observadas. Parece familiar? Em jogos de computador, o mundo além da sua visão não é renderizado, só existe quando você olha. A física quântica faz exatamente isso, certo? Errado. Vamos ser pragmáticos. O observador, em física quântica, não é uma consciência, é qualquer interação de medição. Quando uma foto atinge um detector, a função de onda colapsa. Não importa se há um humano observando ou não. Mas aqui está onde fica interessante. Alguns físicos, como Tom Campbell, argumentam que a mecânica quântica é exatamente como um sistema computacional de otimização de recursos. Porque todos os estados possíveis de uma partícula são calculados se você só precisa de um resultado quando alguém mede. É economia de processamento. E se você fosse programar um universo, faria exatamente isso. Físicos tradicionais, como Sabine Hossenfelder, contra-argumentam. Só porque algo parece otimizado, não significa que é computação. Você está confundindo metáfora com mecanismo. Agora entramos em território controverso. Milhões de pessoas relatam objetos desaparecendo e reaparecendo, o chamado fenômeno dos objetos desaparecidos, ou DOP. A explicação convencional, viés de confirmação e falha de memória espacial. Você não revisou aquela gaveta tão bem quanto pensa. Mas e se aplicarmos a lógica da simulação? Em programação, objetos têm coordenadas. Se houver um erro de escrita no banco de dados, um null pointer exception, o objeto literal não tem posição válida. Ele não existe no espaço renderizado. Isso explicaria por que objetos reaparecem em locais já selecionados? Tecnicamente, sim, mas também explicaria se sua memória simplesmente falhou. Aqui está o problema epistêmico. Essas duas explicações são empiricamente indistinguíveis. Você não pode provar qual está correto sem acesso ao código-fonte do universo. Milhares de pessoas juram que a linha do filme é "Luke, eu sou seu pai". Mas a linha real sempre foi "Não, eu sou seu pai". Milhares lembram de Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80. Ele morreu em 2013. A ciência cognitiva explica isso perfeitamente. Memória é reconstrutiva, não fotográfica. Falsos detalhes se espalham viralmente através da cultura.
Mas há um contra-argumento fascinante. Se a realidade fosse atualizada, um patch retroativo no código, todos os registros financeiros mudariam, mas a memória humana, se operasse em um substrato diferente, poderia reter fragmentos da versão anterior. Isso é testável? Não diretamente, mas levanta uma questão filosófica profunda. Como você distinguiria entre uma memória falsa e uma memória de uma realidade que foi editada? A resposta honesta: você não pode. Você pensa em um amigo que não vê há anos. 5 minutos depois, ele te liga. Você vê 3 carros vermelhos idênticos em sequência. Impossível, ou não? No desenvolvimento de jogos, os designers reutilizam ativos para economizar memória. Se você precisa de NPC urbano, você carrega o mesmo modelo várias vezes. Mas estatisticamente, coincidências extremas são esperadas em uma amostra grande. Com 8 bilhões de pessoas vivendo 80 anos, eventos de 1 em 1 milhão acontecem 8.000 vezes por dia. Então, qual é a verdade? Aqui está onde a hipótese da simulação mostra suas maiores fraquezas. Ela é não falsificável. Qualquer evidência pode ser interpretada a seu favor. Isso a torna má ciência, mesmo sendo filosofia fascinante. Então, vivemos em uma simulação? A resposta honesta é: não sabemos, e talvez nunca o saibamos. Mas aqui está a questão importante. Não é sobre provar que somos código. É sobre entender os limites do conhecimento humano. É sobre considerar que nossa intuição sobre a realidade pode estar fundamentalmente errada. A hipótese da simulação não é científica, é um experimento mental, como o gênio maligno de Descartes ou o cérebro em um cubo. Ela nos força a questionar suposições que nunca pensamos em questionar. E talvez uma aparência que hoje parece bug na matriz, seja a primeira evidência empírica de que nossa realidade é computacional. Até lá, mantenha a mente aberta, mas não tão aberto que seu cérebro caia. Já experimentou algo que desafia a explicação lógica? Não me diga, vi um OVNI. Me diga, qual foi o momento em que a realidade pareceu falhar de forma verificável? Comente abaixo. E se este vídeo te fez pensar diferente sobre consciência e realidade, aqui exploramos o possível, não o encontrado.